Você provavelmente já ouviu falar que piloto fulano de tal tem tantas mil horas de voo. Aliás, já viram como o piloto se apresenta? Oi, eu sou o Josué, PLA, multimotor e FR 30 mil horas de voo. Ah, então é assim que se mede a experiência de um piloto? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Você já deu uma chegada na loja do Aviões e Músicas para ver as novidades? A nossa loja tem artigos para colecionadores e entregamos no prazo, hein? Visite aí lojadoaviõesemusicas.com.br. E hoje a gente vai falar de um assunto que sempre está em discussão nos círculos de pilotos e nos departamentos de RH de empresas de aviação. Como é que a gente faz para medir a experiência de um profissional que leva a vida voando? E é aí que entra a caderneta individual de voo, ou CIV, como a gente chama aqui no Brasil. Mas ainda que a gente tenha um nome em português para ela, o ato de se registrar as horas de voo na CIV dá-se o nome de logar. Um estrangeirismo que vem justo do nome da CIV em inglês, logbook. Existem muitos parâmetros para se avaliar a experiência de um piloto. E ao longo desse episódio a gente vai falar aqui de alguns deles. Nada para um piloto é mais importante do que a quantidade de horas de voo. Elas são tão essenciais que influenciam até no valor do seguro de um avião, ao ponto de as companhias aéreas levarem isso em consideração na hora de decidirem os mínimos de horas de voo para contratarem os seus pilotos. É por isso também que, mesmo depois de contratados, os pilotos só podem operar em determinadas rotas ou aeroportos se tiverem um mínimo de experiência dentro da empresa. E esse mínimo é comumente referido em horas de voo. Mas como é que essas horas são registradas? E quais os tipos de horas de voo que existem? É isso que a gente vai entender agora. Antes de mais nada, é responsabilidade de cada piloto, desde o primeiro voo lá na escola de pilotagem, registrar cuidadosamente as suas horas. É esse documento, a logbook, que atesta, como nenhum outro, a sua experiência. E é sempre importante manter a sua logbook atualizada, mesmo para quem está há anos bem empregado. Afinal, a gente nunca sabe quando vai ter que procurar um emprego novo, não é mesmo? Ainda mais em época de Covid, hein? Um piloto que não tem a sua logbook bem mantida é mal visto pelas empresas, especialmente no exterior, onde muita gente é desclassificada na primeira fase da entrevista só por causa disso. Então, fica a dica. A declaração de horas do seu empregador também é importante, mas ela nunca vai substituir a sua logbook, a sua CIV. Durante as primeiras horas, é comum que o instrutor preencha a logbook do aluno, até para ele entender como é que se faz. Mas dali em diante, a responsabilidade passa a ser do piloto, que é o dono da logbook. E já que a gente está começando a tocar nesse assunto, vamos ver o que um piloto coloca em cada linha de sua logbook. Então, para ilustrar, vamos imaginar um voo fictício. Cada linha é dividida em colunas e os padrões variam ligeiramente entre os países e fornecedores de logbook. Mas em geral a primeira coluna é a data. Ali vão o ano, o dia e o mês do voo. Na segunda coluna a gente coloca o código ICAO do aeroporto de saída, a hora em Zulu da saída, o aeroporto da chegada e a hora Zulu da chegada. Afinal, se você atravessa um monte de fusos horários no seu voo, a hora local não faz o menor sentido, não é mesmo? Então tem que usar a hora Zulu. No nosso caso, a gente vai sair do Campo de Marte, em São Paulo, e voar até o aeroporto de Congonhas. E como é que começa a contar a hora? Conta desde o acionamento do motor até o corte do motor. Então vamos dizer que saímos de Marte às 9 da manhã. A gente coloca então o horário de 12 horas Zulu, porque São Paulo é o TC-3. E a gente chega em Congonhas às 9h30, ou seja, 12h30 Zulu. Na quarta coluna, a gente vai colocar o modelo da aeronave. Cada avião tem um código que o representa. Um Airbus A330-200 vira A332, por exemplo. Um 7879 vira B789 e assim por diante. No nosso caso, vamos voar um aviãozinho particular, um monomotor a pistão, que é, aliás, o avião civil mais popular da história, com mais de 44 mil exemplares construídos. Praticamente todo piloto ocidental voou em um desses na sua vida. Sabe qual é? É o Cessna 172 Skyhawk, um avião de 4 lugares e asa alta. Código dele C172.
E além do modelo, a gente precisa colocar matrícula, que é assim como se fosse a placa do avião. Vamos usar uma matrícula personalizada, PRAEM. Bom, agora vem a parte importante desta primeira página. Quantas horas de voo tivemos? E lembrem, a gente está aqui falando do acionamento até o desligamento do motor. Afinal, um piloto está ganhando muito mais experiência quando taxia num grande aeroporto internacional do que quando está no meio do oceano em cruzeiro sem fazer quase nada. Na verdade, sob certos aspectos, é até injusto que ele não possa logar as horas de preparação antes do voo, se a gente for ver bem. Mas vamos lá. A matemática é simples. 12h30 menos 12 dá 30 minutos. E peak, o que é? A gente já viu em outros episódios aqui. É o piloto em comando, ou do inglês Pilot in Command. Digamos que eu ainda estou aprendendo a voar o Cezinha e o Mauro, da Ju Helps, resolve me dar uma aula prática. Então, é o nome dele que aparece ali, pois ele é habilitado para atuar como piloto em comando daquele avião. E na última coluna da primeira página temos as decolagens e pousos. Digamos que, como a aula era minha, fui eu que decolei de Marte e pousei em Congonhas. Como estava de dia, fica assim. Para finalizar essa primeira página, lá embaixo a gente tem os totais, que depois que a página estiver preenchida, a gente soma com os valores da página anterior. Na página seguinte, essas horas da primeira página serão destrinchadas, detalhadas no tipo de horas que elas são na verdade. Então, no caso, um Cessna 172 serão consideradas horas SEL, ou seja, Single Engine Land, pois o Cessna 172 é um avião monomotor que pousa na terra. Se fosse um avião de 2 motores ou mais, seria MEL, pois se enquadra como Multi-Engine Land. E aqui é importante distinguir duas coisas, classe e tipo. Aviões mais simples e leves são considerados classe. Se você tem habilitação para aquela classe, você pode, com apenas uma breve adaptação, assumir o comando de qualquer avião que esteja naquela classe. E as opções não são poucas. Para a classe CEL, por exemplo, a gente pode estar falando de um Paulistinha, que provavelmente não teria como levar eu e o Mauro sem estourar o peso máximo de decolagem. Até um Pilatus PC-12, que levaria tranquilamente eu, o Mauro, mais as sogras, os sogros e os filhos. Na classe MEL também são aviões leves que se encaixam, um Piper Seneca, por exemplo, ou um Beechcraft Baron. Cada um capaz de levar cerca de 6 pessoas entrariam aí. Geralmente o multimotor é o último dos treinamentos básicos de um piloto e é possível tornar-se piloto comercial sem essa classe, ou seja, apenas monomotor. Lembrando aqui, piloto privado não pode ganhar para pilotar, piloto comercial pode. E por isso é natural que a quantidade de horas mínimas para alguém ser piloto comercial seja bem maior do que para alguém que quer ser apenas um piloto privado. Aviões mais pesados e complexos, no entanto, não se encaixam mais como classe. E é por isso que toda logbook tem uma coluna em branco para que o piloto possa colocar ali o tipo de aeronave. Para esses aviões é preciso um treinamento muito mais específico e longo, seguido de um cheque, ou seja, um exame prático e periódico em simulador. Os jatos executivos e naturalmente os aviões de linha aérea entram nessa categoria. E um piloto geralmente fica restrito, até pelo custo, a operar um ou no máximo poucos tipos ao mesmo tempo. Nas colunas seguintes a gente vê outras divisões importantes. Uma delas é a de horas IFR, ou seja, de voo por instrumentos. O IFR não é uma licença, mas é uma habilitação. É como se você anexasse a classe ou tipo que você voa. Se você fez o treinamento e mantém a proficiência, você pode, desde que seu avião esteja equipado para isso, voar sobre regras de voos por instrumentos. Isso mesmo, no meio das nuvens, somente guiado pelas informações no seu painel, sem precisar olhar para fora. Na imagem, dentro do retângulo amarelo, estamos vendo o que é conhecido como Six-Pack, ou os 6 instrumentos básicos para o voo por instrumentos. Através dele, um piloto é capaz de saber, sem olhar pela janela, como é que o seu avião está voando. Se está rápido, lento, se está fazendo curvas, está subindo, está descendo, em que direção está indo. Enfim, é o essencial para voar o avião sem ter nenhuma visão do lado de fora. Já para se localizar, ele usa os instrumentos no retângulo laranja, que indicam a posição do avião relativo a alguma rota ou algum auxílio de navegação em solo ou de satélite. Os mapinhas com o avião desenhado voando sobre uma carta são uma coisa relativamente recente e muitos aviões ainda não possuem esse recurso.
E por isso é tão importante um bom treinamento, para que um piloto, só de olhar os seus instrumentos, desenvolva a capacidade de se localizar no espaço. Uma espécie de mapa mental, sem depender de um mapa eletrônico, que, mesmo no avião que o tenha, pode vir a falhar, não pode? E nesses aviões mais avançados, as informações básicas do Six-Pack continuam lá, apenas em outro formato, outra maneira de ver, no que a gente chama de Primary Flight Display. Mas vamos voltar para o assunto desse aerolito, que é como os pilotos comprovam a experiência. É que a aviação é um negócio que a gente começa a falar e aí vai embora. Porque para explicar um conceito tem que recorrer a outros, vocês entenderam, né? Pois bem, explicada a diferença de VFR e IFR, a gente vai para as colunas seguintes no logbook. Uma delas diz respeito a horas noturnas. Como também é uma condição especialmente desafiadora pela diminuição significativa de referências visuais dentro e fora da cabine, ela ajuda a medir a experiência de um piloto e, por isso, as horas voadas entre o pôr e o nascer do sol são bastante relevantes e são registradas numa coluna separada. Durante a instrução, elas são menos comuns, embora sejam requerimentos para algumas carteiras. Mas nas linhas aéreas é normal um piloto logar até metade de suas horas nessas condições noturnas. Depois vêm as horas cross-country ou navegação. Geralmente as agências estipulam uma distância mínima para que se possa logar essas horas. O nosso voo de Marte até Congonhas é apenas 10 km, então não entraria aí nessa categoria. Se é uma hora em que você é o instrutor e está dando instrução, você coloca essa hora lá na coluna correspondente. Da mesma maneira, se você está recebendo instrução, também tem uma outra coluna chamada duplo comando, ou em inglês dual received. Agora sobraram poucas colunas para preencher. Duas comuns são solo e SIC, ou segundo em comando. A gente já explicou aqui no episódio 487 o que é isso. Mas o que será voo solo? Bom, esse solo aí nada tem a ver com o chão, mas sim do latim solos, ou sozinho. E é sozinho mesmo. Se você é o piloto, está levando um passageiro ou mesmo um instrutor a bordo, por mais quieto que ele esteja, isso não é um voo solo. Um dos requerimentos mínimos para um aluno obter a sua licença de PP é justamente cumprir 10 horas entre voos locais e de navegação de voo solo, ou seja, sem mais ninguém no avião. E obviamente, já que é o único momento em que o aluno está sozinho no avião, essa hora ele pode e deve logar mesmo antes de ter a licença como piloto em comando. E aqui fica a dica. Se você está pensando em fazer o curso de piloto, pesquise se a escola ou aeroclube que você vai voar libera os alunos para voar solo mesmo. Porque, além de ilegal, afinal é um requerimento da ANAC que o voo e as navegações solo sejam feitas, ninguém aprende a tomar decisão com o instrutor do lado. O voo solo, com todos os seus riscos e erros, é essencial para a formação de um aviador. Depois de contabilizar cada uma dessas horas, aí você soma todas, assina e pronto. Esse é o comprovante maior de experiência que um piloto pode ter em termos de documento. Claro, existem as licenças, a CIV eletrônica da ANAC, cursos de segurança de voo e outros treinamentos e empregos que você colocaria no currículo. E serão sim consideradas para a escolha do seu perfil numa entrevista de emprego. Mas a logbook pessoal é o documento mais importante de um piloto, que, como a gente viu hoje, não trata apenas da quantidade, mas da qualidade das horas voadas. Cada uma dessas colunas precisam de valores mínimos para satisfazerem parâmetros de licenças e até mesmo de empregabilidade. Vão ter empregos que exigirão o mínimo para um piloto comercial no Brasil, 150 horas. Outros pedem o mínimo para um PLA, ou seja, um piloto de linha aérea, a licença mais alta de um piloto civil, que é de 1.500 horas de voo. Mas todas as horas são importantes. É bem comum a gente ver pilotos experientes de linha aérea com dezenas de milhares de horas, enquanto pilotos militares experientes têm bem menos que isso. Mas ninguém duvida que sejam horas bem mais intensas. Por isso, esses diferentes perfis são considerados para diferentes atividades. Tem um ditado que diz, sobre os diversos níveis de experiência prévia de cada piloto, que, depois de 1000 horas, um piloto é o que é. Ele reflete o fim de uma grande curva de aprendizado que acontece nessas primeiras 1000 horas.
A curva de cada um é mais ou menos inclinada, mas duas certezas existem. Uma é que um piloto vai sempre aprender coisas novas, mesmo que o ritmo diminua com o tempo. E outra é que essas horas estarão registradas na sua logbook. Interessante esse assunto aí de hora de voo de piloto, né? Então, apoie o canal, se você puder, é só clicar no botão Seja Membro. Se não puder, deixa o like que ajuda da mesma maneira. Ou então se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo!